Haha, um trabalho ultrapassado como este também pode ter um suspiro de admiração de Magus Leyline. É realmente minha honra. Naquele momento, a porta na base da Torre Branca se abriu, revelando um velho de linho, que sorriu para Leyline. Era evidente que ele ouvirá o suspiro deliberado de Leyline. Este é o humilde Sigfried Argus. Eu saúdo Lord Leyline. A expressão desse velho era respeitosa, e ele inclinou ligeiramente a cintura para se curvar, como era de acordo com a etiqueta do mago. Essa etiqueta foi transmitida desde os tempos antigos e era algo que Leyline só tinha visto em livros antigos. Ele permaneceu imperturbável e repetiu o mesmo arco que ele disse: eu, Leyline, cumprimentar Lord Sigfried. Depois que as saudações superficiais foram feitas, Leyline foi capaz de avaliar esse Lord Sigfried. O estilo de roupa de Sigfried era muito casual, como se pudesse ser rasgado com um único puxão. Era mais calmo e confortável comparado ao esplêndido traje dos senhores no salão externo. O atual Sigfried não era alguém que Leyline associaria como sendo o trunfo de uma grande família. Se não fosse pela mão direita, Leyline teria assumido que Lord Sigfried era apenas um camponês. Isso estava certo. Sua mão direita. A mão direita de Sigfried era um membro robótico que emitia um incrível brilho metálico brilhante, até mesmo as engrenagens e as porções soldadas eram claramente visíveis. Asterisco caixa. Caixa. Asterisco Sigfried estendeu esta mão direita como ele disse: eu te chamarei de Leyline. Eu perdi minha mão direita permanentemente enquanto experimentava um feitiço. Eu sei que uma mão de carne e músculo pode ser transplantada, mas acho que uma mão mecânica é muito mais útil. Asterisco Bang. Asterisco então, sua mão mecânica se abriu em partes semelhantes a dedos, que eram ferramentas como pinças, tesouras, alicates, etc., e elas balançavam descontroladamente no ar, parecendo borlas prateadas. Como é? Esta mão foi criada especialmente para mim, usando minhas medidas específicas, pelo meu velho amigo, um elfo da terra chamado Grande Master Ock. Muito bom. Leyline assentiu. Esse tipo de membro de máquina muito preciso é extremamente raro, mesmo na Costa Sul. Assim, Leyline também não era mesquinho com seus elogios. Ficou claro que este Sigfried estava muito feliz com a admiração de um colega magus. Ele então convidou Leyline em seu laboratório para olhar. Sigfried, você construiu uma lagoa de partículas de energia aqui? Devido aos maneirismos graciosos e cultos de Leyline, ele logo se tornou amigo de Sigfried. Eles se dirigiam diretamente pelo primeiro nome. Isso mostrou como o relacionamento deles progrediu. Enquanto Leyline casualmente andava pelo laboratório de Sigfried, ele chegou na frente do que parecia um pequeno lago e fez essa pergunta. Esta pequena lagoa foi cercada por metais ferrosos estáveis. No topo da piscina havia um padrão estranho e complexo e no meio da piscina havia um líquido de cor caqui. Um grande número de ondas de energia pode ser sentido flutuando da piscina. Sim, eu construí aqui uma lagoa de partículas de energia do elemento terra. Essa tarefa consumiu todos os recursos que acumulei por quase 100 anos. O rosto de Sigfried pareceu sofrer um espasmo muscular, mas no momento seguinte foi substituído por uma expressão de orgulho. Depois de construir esta lagoa de partículas de energia, a concentração de partículas do elemento terra neste lugar aumentou para 55% e os resultados do meu cultivo foram mais notáveis quando comparados com o uso de apenas técnicas de meditação. A capacidade do lago de partículas do elemento não se restringiu ao mencionado anteriormente. Magos podiam usar a energia dentro dessa lagoa para se reabastecerem em um momento crucial, e as partículas do elemento dentro dela poderiam ser usadas para atacar inimigos. Assim, um magus tendo tal lagoa seria mais forte dentro de seu próprio território quando comparado com seus pares. Com sua força como um magus elemental semi-convertido, dentro desta torre branca, o poder de ataque de Sigfried seria aproximadamente igual ao de um magus elementar convertido de 70 a 80%. Ah, sim, eu não me apresentei corretamente. Eu sou um renomado instrutor na Arf Fire Association, e eu cultivei usando sua técnica de meditação de alto nível, o Might de Gaia. Está dividido em 3 camadas, terra, magma e organismos. Atualmente ainda estou no estágio da terra. O progresso de uma técnica de mediação de alto nível é muito lento.
Tendo dito isso, ele olhou para Leylin com curiosidade, muito interessado no pano de fundo deste magus. Parece que compartilhando as próprias experiências com uma técnica de meditação de alto nível é uma tradição entre os magos do Twiligit Zone. Como esta informação passou pela cabeça de Leylin, ele sorriu muito modestamente. Eu venho de um muito pequeno instituto conhecido como Godlau. Este instituto é especializado em pesquisar em criaturas reptilianas antigas. É muito focado nesse campo. Eu cultivo com uma técnica de meditação danificada de alto nível chamada chama sagrada. Atualmente, estou estagnado no primeiro nível dessa técnica de meditação. Depois disso, ele explicou, em termos simples, o primeiro nível da chama sagrada e suas dificuldades. Como esperado, ele ocultou essa capacidade mística de prever eventos futuros. H.U. Leylin. Essa sua técnica de meditação está bastante danificada. Afagando a barba, os olhos de Siegfried brilharam quando ele olhou para Leylin. Que tal você se juntar à nossa Arf Fire Association? Nossas técnicas de meditação de alto nível são mais completas em comparação com a sua chama sagrada e, além disso, poderíamos continuar compartilhando nossas experiências. Não, obrigado. Leylin sacudiu a cabeça. Mudar as técnicas de meditação é muito perigoso. Eu progredi para um nível magus, dependendo da minha técnica Sacred Flame. Eu não posso me livrar do impacto que tem na minha força espiritual em tão pouco tempo. Além disso, eu também quero passar a herança da minha escola de Godlau, já que era o desejo de minha professora que eu fizesse isso. O tom de Leylin permaneceu firme e inabalável, e falou de sua determinação. Ele sabia que esse convite de Siegfried era apenas conversa fiada e que na verdade não era sincero. Além disso, em uma situação em que ele não sabia sobre a Fire Art Association, ele não queria se tornar um dos seus membros. É verdade, os acólitos podem trocar técnicas de meditação, mas para um nível 1 de magus, depois que seu mar de consciência estiver estabilizado, seria extremamente problemático se ele decidisse mudar sua técnica de meditação. Siegfried também concordou solenemente, parecia que há algum tempo ele falará sem pensar. Quanto ao pano de fundo de Leylin, ele não teve nenhuma dúvida quanto a isso. Depois de uma busca de memória em Aron, e tendo passado 2 anos na cidade de Potter, Leylin já havia compreendido os costumes, tradições e maneiras de falar dos humanos do submundo. Ele não deu indicações de que ele não era do seu mundo. Além disso, havia inúmeros acólitos no mundo subterrâneo, e as escolas que tinham apenas 1 ou 2 magos para transmitir a herança eram igualmente muito numerosas para contar. E talvez um dia, quando esses magos não pudessem encontrar os aprendizes certos para herdar técnicas de meditação, essa escola naturalmente deixaria de existir. Quanto a outros mágicos afortunados que obtiveram técnicas de meditação de alto nível, eles seriam considerados os pilares de apoio para repassar heranças em suas pequenas academias. Assim, mesmo que ele não tivesse ouvido falar de nenhum Godlau, Siegfried acreditava que Leylin era apenas um discípulo de alguma academia de pequena escala, talvez até um brilhante discípulo que era o único mago de sua escola. Siegfried até sentiu alguma simpatia por Leylin. Não apenas as técnicas de meditação de alto grau são fáceis no início e difíceis mais tarde, quanto mais se avança, mais difícil se torna continuar avançando. Para um mago treinar neles, eles devem satisfazer alguns requisitos muito elevados em relação ao seu físico e espírito. Não seria tarefa fácil para um acólito encontrar uma técnica completa de meditação que fosse adequada para ele. Leylin concordou com o que Siegfried disse. Com uma técnica de meditação de alto grau, um mago no nível de acólito ou magus nível 1 poderia avançar facilmente, mas, em seguida, se tornaria mais difícil. Além disso, encontrar uma técnica de meditação completa que se adequasse ao próprio físico depende do caráter e da sorte de alguém. Até mesmo Leylin era inicialmente inadequado para praticar a técnica do aluno de Kemoen. Só depois de transplantar a linhagem ele teve as qualificações para estudar essa técnica de meditação de alto nível. Por mais difícil que fosse avançar usando uma técnica de meditação de alto nível, os magos que usavam essas técnicas eram muito melhores quando comparados aos magos da Costa Sul, que avançavam dependendo dos recursos. A torre do mago de Siegfried foi dividida em 5 andares. O andar mais baixo era onde os bonecos de metal refinados estavam de guarda.
No segundo andar, havia quartos que guardavam tesouros e lixo. O terceiro andar consistia de um jardim de mago, uma sala para cultivo e uma sala para treinamento. O quarto andar tinha o laboratório e a piscina elementar. O quinto e último andar continha seu quarto, uma sala onde ele recebia visitas, uma e outras salas para propósitos domésticos semelhantes. Depois que Leylin deu uma olhada ao redor da torre, ele foi convidado por Siegfried para ir ao quinto andar. Agora, você pode me dizer o propósito da sua visita, Leylin? Os dois tinham desfrutado do chá da tarde junto com alguns refrescos antes de se sentarem no sofá. O velho homem, com uma expressão sábia em seus olhos, riu e então fez a Leylin essa pergunta. Bem, o fato é que... Leylin prestou atenção em como ele redigiu suas próximas palavras. Eu tenho andado por aí no Wood Vastelandes, e não entendo muito sobre a situação atual dos poderes do mago na capital. Depois de ouvir Jenny dizer que sua família tinha uma existência como a sua, decidi fazer uma visita. Outra razão é que ela e o pai gastaram muito esforço para me convidar. Ele. Você é muito franco. Siegfried exibia um sorriso feliz. Com relação a esses descendentes meus, não tenho interesse em seus assuntos. Na minha opinião, eles são todos um bando de lobos selvagens, e apenas um lobo alfa escolhido após uma competição amarga terá as qualificações para liderar a família Argus. Ele deixou seus descendentes lutarem cruelmente entre si, e dentre eles, ele escolheria aquele que fosse capaz de exercer poder dentro da família. Esse tipo de discurso que estava pingando sangue mostrava a visão fria e distanciada de um mago que viverá muito tempo. Leylin também podia entender alguns dos pensamentos de Siegfried. Parecia que ele já havia cortado todos os sentimentos que ele tinha por seus parentes próximos, e esses descendentes dele não eram melhores do que estranhos para ele. Por que era assim, Siegfried seria tão frio e distante, e os consideraria meros animais ou mesmo mercadorias a serem negociadas. Recentemente, Lucas contribuiu com um item que foi de alguma utilidade para mim e, por causa disso, comecei a favorecê-lo. Siegfried falou com indiferença sobre as disputas internas de sua família. É claro que, se Leylin estiver do lado de Jenny, eu colocarei imediatamente um fim aos sonhos de Lucas. Até onde Siegfried estava preocupado, Lucas era apenas um entre a geração mais jovem, enquanto o status de Leylin estava no mesmo nível do seu. Assim, para fortalecer seu relacionamento, nenhuma hesitação era necessária se sacrificar um pequeno benefício de Lucas fosse necessário.